Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre gravidade eu vou falar para vocês sobre uma relação bem interessante e uma relação fundamental para todos os estudos de astronomia, astrofísica e lançamento de foguetes, engenharia, tudo, que é a velocidade de escape, ok? Então, o que seria a velocidade de escape? Seria a velocidade necessária para algum corpo sair de um corpo celeste, ok? Então, eu vou fazer o caso da Terra, né? Então, eu vou fazer a aplicação numérica com valores reais da Terra, obviamente nas nossas hipóteses simplificatórias, mas a gente vai ter uma boa noção da velocidade necessária para a gente escapar da Terra. Por que a gente precisa de uma velocidade escapatória? Né? Não basta só subir com uma certa velocidade e a gente uma hora vai sair da Terra. O problema é que a Terra ela emite, né, um campo gravitacional. Okay? Ela emite um campo gravitacional, né? Então, a velocidade de escape seria a velocidade inicial necessária para esse corpo que está saindo desse corpo celeste vencer essa gravidade, né? Essa atração aqui. Então, por exemplo, um foguete que quer chegar em órbita da Terra, por exemplo, ele tem que ter uma velocidade de escape da Terra, né? Para conseguir chegar até a órbita. Né? E aí depois ele pode diminuir o os boosters dele, né? Ele pode diminuir os boosters dele, né? E continuar orbitando aqui, por exemplo. Né? Só que ele precisa sair da Terra, ele precisa vencer essa atmosfera e essa atração, então ele precisa ter uma velocidade de escape. Beleza? É por isso que até a maioria dos lançamentos são, por exemplo, feitos no Cabo Canaveral, né? Por causa da sua posição, como eu disse, a Terra não é uma esfera perfeita, né? E pela ajuda da velocidade de rotação da Terra, eles vão ter uma velocidade de escape menor necessária, então acaba economizando em combustível e simplificando um pouquinho os cálculos. Então, os lançamentos não são feitos em lugares aleatórios, tá? Então, isso é muito interessante e isso tudo vem por causa da velocidade de escape. Ok? Então, vamos derivar essa equação, né? Quando eu digo derivar, vem do inglês, seria, no caso, demonstrar essa relação, né? Perdão, demonstrar essa relação. Então, a gente tem um corpo de massa pequeno m, distante de grande r, né? E com uma velocidade v. E a gente quer achar essa velocidade v necessária para escapar desse corpo celeste, né? Então, a Terra de massa grande m. Beleza? Então, de acordo com a translação aqui, esse corpo ele tem uma energia cinética e uma energia potencial, ok? Então, a gente vai ter uma energia cinética K, que é meio 1 sobre 2 mv ao quadrado, ok? Uma energia cinética de translação. E a gente vai ter a energia potencial, que a gente demonstrou no último vídeo, que vai ser menos g vezes grande M, pequeno m, dividido pela distância. Então, R. Ok? Então, a gente sabe que temos uma energia cinética e uma energia potencial. Agora, a gente imagina que esse objeto ele parte para o infinito. Então, esse objeto ele está bem longe, tá? Então, obviamente, fora da escala, ele está tipo, bem longe. Ok? Então aqui, uma hora a energia cinética vai zerar, ele não vai ter mais energia cinética e não vamos ter mais energia potencial de gravitação, porque ele vai estar bem longe, ok? Então a soma total das energias ao infinito vai ser igual a zero. Só que a gente tem um princípio muito importante que é o princípio de conservação de energia, ok? Então se a, a, a energia total do objeto no infinito é zero, então a energia total do objeto perto da Terra tem que ser zero, ok? Então o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a energia cinética mais a energia potencial, que é igual a zero, ok? Pelo princípio de conservação de energia. Então isso daqui vai ficar 1 sobre 2 mv ao quadrado mais menos gmm dividido por r, ok? E tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Beleza? Então agora a gente vai isolar V, né? Então aqui é matemática só. Então a gente vai ter 1 sobre 2 mv ao quadrado, que é igual a gmm dividido por r. Então vamos ter v ao quadrado, que é igual a 2g grande M dividido por r. Então vocês veem que já a velocidade de escape não depende da massa do nosso objeto, ok? Depende somente da massa do corpo celeste. Então temos que V igual a raiz de 2gm dividido por r. Ok? E essa é a fórmula da velocidade de escape, a fórmula da thumbnail do vídeo. Beleza? Então vamos aplicar isso para a Terra para a gente ver qual que é a velocidade necessária para a gente escapar da nossa Terra. Então aqui eu peguei os valores da Terra, né, valores que vocês encontram na internet. Então a massa terrestre é um valor enorme, né, 5,98 vezes 10 potência 24 kg. E o raio terrestre também valor enorme, 6,37 vezes 10 potência 6 metros.
ok? Então, a gente introduz isso na nossa fórmula, a gente utiliza a constante gravitacional, né? Então, o cálculo vai dar, né? E depois de conversões, a gente vai achar V que igual a 11,2 quilômetros por segundo, ok? Então, é uma velocidade enorme, né? 11 quilômetros por segundo é muito, muito rápido. Então, é por isso que a gente precisa de um poder absurdo, né? Então, tudo que é os boosters dos foguetes, eles dão um poder absurdo para levantar, primeiro para levantar a própria massa, então mesmo que a velocidade de escape não depende da massa própria do objeto, a gente precisa conseguir levantar a massa própria do objeto, né? E a gente precisa atingir uma velocidade gigantesca, ok? Então vamos fazer um pequeno exemplo, né? Um exemplo que eu espero que não aconteça nos dias de hoje, mas o que já aconteceu, querendo ou não, que é o asteroide que atinge a Terra. Ok? Então a gente supõe que temos um asteroide, né, que está viajando em direção à Terra com uma velocidade inicial de 12 quilômetros por segundo. Ou seja, o asteroide está indo relativamente bem rápido, né? E ele está distante de 10 vezes o raio terrestre. Ok? Então ele ainda está bem longe, mas enfim, ele está em direção à Terra. A gente quer achar a velocidade final, ou seja, a velocidade no qual o asteroide vai ter assim que ele atingir a superfície da Terra. Ok? Então, para esse exercício, a gente vai negligenciar os efeitos da atmosfera da Terra, tá? Porque senão vai complicar nossos cálculos. Então, a gente vai supor que a Terra não tem atmosfera, então que não vai frear um pouco o meteoro, então ele vai vir de força realmente bruta. Como é que a gente vai fazer isso? Todo estudo que a gente vai fazer sobre velocidade de escape, a gente tem que utilizar o princípio de conservação de energia. Então, a ideia principal desse exercício é utilizar a relação Kf mais Uf, que é igual a Ki mais UI. Ok? Então a energia inicial tem que ser igual à energia final, né? Princípio de conservação de energia. Ok? Então a gente considera que o asteroide tem uma massa pequeno m, né? Temos a nossa Terra que temos a massa mt, que eu já dei anteriormente, então a gente vai utilizar o mesmo valor, e RT a gente vai utilizar o mesmo valor. Ok? Então, utilizando o princípio de conservação de energia, a gente vai ter, temos 1 sobre 2 m VF ao quadrado menos GMM dividido por RT. Por que somente RT? Porque na parte final a gente vai estar na superfície da Terra, né? Então o raio vai ser o raio terrestre, ok? E isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2 MVI ao quadrado menos GM pequeno m dividido por 10 RT dessa vez, ok? Porque no momento inicial a distância está de 10 vezes o raio da Terra, ok? Então aqui temos a nossa equação, a gente quer achar VF, então a gente isola VF, VI a gente sabe, ok? Então vocês vão ter, depois de operações matemáticas, a gente vai ter que VF ao quadrado igual a VI ao quadrado mais 2 vezes GM dividido pelo raio terrestre, fator de 1 menos 1 sobre 10. Então a gente fatoriza tudo isso daqui, ok? Então a gente vai achar que temos, depois de cálculo feito, né? Então VF ao quadrado. Então V a gente sabe, constante gravitacional a gente sabe, grande M eu dei para vocês, né? Então seria o nosso MT aqui, né? Dividido por RT, a gente tem todos os valores, vocês vão achar um valor de 2,567 vezes 10 potência 8, ok? Só que temos VF ao quadrado, então a unidade vai ser ao quadrado também, então vamos ter metros quadrados por segundos ao quadrado, ok? Então a gente pega a raiz disso, então vamos ter VF, que vai ser igual a 1,6, ok? Vezes 10 potência 4 metros por segundo, ok? Então isso daqui, depois de conversão feita, vai ficar 16 quilômetros por segundo, ok? Então, temos uma velocidade enorme, né, na hora do impacto do asteroide sobre a Terra, obviamente desconsiderando a atmosfera, que ia frear isso um pouco, né, e isso daqui é gigantesco. Então, se, por exemplo, o asteroide tem somente 5 metros de diâmetro, ou seja, é um asteroide relativamente pequeno comparado ao que está vagando pelo espaço, a gente ia ter a energia de uma explosão maior do que Hiroshima já, com essa velocidade aqui, né? Eu não estou fazendo cálculos porque eles são mais complicados, mas só para vocês terem uma noção de proporção, né? Isso daqui é gigantesco, ok? Então só ter 5 quilômetros de diâmetro já vai ter uma explosão maior do que Hiroshima, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não fiquem preocupados, tá? Por enquanto não tem nenhuma ameaça iminente de asteroide, mas é bem interessante a gente saber calcular isso daqui. E a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.